Parece que a nossa minissérie, ou melhor dizendo, novela favorita, está muito próxima de chegar a um final e tende a ser um final feliz. Mas de qual série, qual novela que eu estou falando? Da novela Léo Ortiz, era óbvio, certo, senhores? Porque todas as negociações do Flamengo viram uma dramaturgia mexicana. Claro, o Marcos Braz não tem noção nenhuma de como conduzir uma negociação e acaba dificultando muito as tratativas com os outros clubes, principalmente quando eles são uma SAF que não dependem de dinheiro e sabem se posicionar no mercado, coisa que o Flamengo, por intermédio de Landim e Braz, não está sabendo fazer. Mas, querendo ou não, temos que reconhecer que os negócios estão acontecendo, um tanto quanto inflacionados, é bem verdade, tanto o Vinha, que eu achei bem inflacionado, quanto o De La Cruz, que na verdade não foi nem inflacionado, né? Foi a multa e acabou, não teve nem negociação, né? E agora partimos para um Léo Ortiz. Segundo a informação da Hernan, repórter, o Léo Ortiz vai ser vendido ao Flamengo por 44 milhões de reais. Um valor bem alto, se você parar para pensar que o Nino foi vendido por 5 milhões de euros, o que daria hoje na casa de 30 milhões de reais. E eu, honestamente, não acho que o Léo Ortiz valha 1,5 vezes o que o Nino vale. Acho o Nino mais jogador. Óbvio que o Flamengo não poderia contratar o Nino porque era jogador do Fluminense, tem a rivalidade. Mas no futuro, quem sabe? O Flamengo sempre contrata jogadores que eram do Fluminense, não é mesmo? Mas, com estes valores na mesa e uma concordância entre as partes, começa-se a ser discutido aí como serão feitos os pagamentos. Obviamente que não será pago à vista, vai ser parcelado, mas o Flamengo está tentando engatilhar essa negociação para finalizar tudo o quanto antes, fazer um anúncio logo e contar com o jogador pelo menos até o final desse mês. Bom, outros jogadores que também estão tendo aí seus destinos selados seria o próprio Mateuzinho, que deve sim ir para o Corinthians, tá? Tá muito bem encaminhado, e o Thiago Maia. Thiago Maia, ele que já tá chateado já com a situação, ele não sabe se fica no Rio, se vai para o Rio Grande do Sul, tá esperando aí. Tiveram aí sondagens do Grêmio, que atravessou o Internacional, e pediu, né, agora que fosse delimitado se ele fica ou sai do Flamengo, se ele vai pro Grêmio, se ele vai pro Inter, se ele fica no Flamengo, até o final dessa semana, até para ele poder decidir a vida dele, né? É toda uma questão logística do próprio atleta, família, filhos, escola, casa, tudo isso. E eu acredito que o Thiago Maia também deva sair. E por que eu acho que isso vai acontecer? Porque o Flamengo ele tem uma meta de venda de jogadores, certo? Essa meta é de 10 milhões de euros, 50 milhões de reais. E o Flamengo está bem próximo de bater essa meta com a venda do Thiago Maia. Então, assim, com o Mateuzinho, esse patamar que o Flamengo tem seria de 8 milhões de euros. E faltariam apenas 2 milhões de euros para finalizar, né, essa meta que o Flamengo se impõe todo ano de venda de jogadores. E aí, com certeza, com a venda do Thiago Maia, estaríamos falando de 3 até 4, no máximo, milhões de euros. O Flamengo fecharia a meta estabelecida e os valores sobressalentes seriam utilizados pelo Flamengo para contratações. Isso nós já trouxemos no canal, que, por exemplo, o Flamengo tem uma meta de 10 milhões de euros de venda de jogador. Caso ele venda 100 milhões, o Flamengo vai pegar esses 90 e vai utilizar para comprar jogadores e reforçar o seu atual elenco. Falando em reforços do atual elenco, houve aí a notícia de que, na verdade, o Igor Coronado ele não tinha sido oferecido ao Flamengo, ele teria sido sondado pelo filho do Tite. Gente, agora é muita especulação, o jogador não vai vir, pouco me interessa quem foi atrás, se foi oferecido 1, 2, 3, tem gente que diz que ele foi oferecido até 7 vezes ao Flamengo. Então, honestamente, não é um jogador que o Tite queira, não é um jogador que vai ser contratado. Então, o cara tá ali jogando por outro time, talvez jogue até por algum rival aqui do Flamengo no Brasil. O cara não tem mais onde ficar lá na Arábia, tá correndo atrás de novos destinos. Deixa ele ser feliz, deixa ele fazer o que ele bem entender. O Flamengo sabe do que tem que contratar, o Flamengo sabe das suas possibilidades de contratação, o Flamengo tá muito bem ciente de quem ele quer ir atrás do mercado e ele se posiciona, faz proposta, inicia a negociação. Se o Flamengo não fez sondagens ou não gostou da proposta do empresário, é porque o Flamengo não queria a contratação do jogador. Bom, falando sobre elenco, o Tite
por meio das declarações internas, fez transparecer o seguinte: ele não quer mais contratações de jogadores de renome. Não. Ele quer jogadores ok, jogadores bons. Por quê? Porque ele entende que se chegar mais peças de muita qualidade, vai ser difícil de gerenciar um elenco com muitos craques. Então ele tem a ideia de ter dois times, certo? O time que vai ser o time da Libertadores e o time que vai ser o time do Brasileirão, provavelmente da Copa do Brasil. E deu. Se tiver que chegar mais gente agora, que chegue jogador da base ou que chegue jogador de um nível médio, assim, não um grande craque. Para não ter 3 opções de jogador para uma mesma posição, porque aí vai ficar sobrando alguém. Se a pessoa sobrar, ela tem que saber que ela, em teoria, é inferior tecnicamente e taticamente. Para quê? Para que não haja aí um rachão dentro do elenco do próprio Flamengo. Por último, vou falar aqui do Gabigol. O Gabigol que está recebendo muita força das torcidas organizadas do Flamengo e dos próprios torcedores, tanto eu quanto os outros grandes canais do YouTube, outros grandes repórteres setoristas. Cara, o Gabigol, entenda, o Gabigol está passando por uma má fase. Mas fazia, muito tempo que ele não passava por essa má fase. E ele é um grandíssimo jogador. O cara que fez gol em todas as finais de Libertadores que ele disputou pelo Flamengo, o cara que deu a nós as conquistas que hoje nós nos orgulhamos tanto, ele tem que ser enaltecido. Ele é o cara que entra em campo e decide o jogo. Não é o Marcos Braz, não é o Landim, não é o Bapo, não é o Spindler, não é o Tite, não. É o atleta. O atleta está passando por um momento ruim, todos temos momentos ruins nas suas carreiras, todos. É impossível alguém que viva 100% no mundo maravilhoso de bola. E ele vai dar a volta por cima, ele vai fazer gols e ele vai nos dar títulos. Então, Gabigol, permaneça no Flamengo. Procure aí, não sei se um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, alguém para ajudar no mental. Arruma o teu físico e vai para cima que o Flamengo vai ganhar tudo. E você ainda vai ser muito feliz no Mengão e vai nos dar muitas alegrias. Bom, esse é o vídeo. Fique esperto que 5 horas ou 6 horas da tarde, acho que 6 horas da tarde, eu vou lançar um vídeo de pré-jogo do Flamengo e Botafogo. Beleza? Valeu, falou, se inscreve e dá like.